Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27 até o de número 31. Mateus 27 até o de número 31. Assim diz a palavra do Senhor. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Essa passagem, 3 dos evangelistas mencionam ela: Mateus, Marcos e João. Somente Lucas não fala sobre Jesus sendo coroado com espinhos. Você, lendo a palavra de Deus, algum dia você já se perguntou o porquê que Jesus foi coroado com espinhos? Qual a razão? Você lendo a palavra de Deus, o contexto, vocês vão observar que, após ele passar pela audiência dos religiosos, ele foi mandado também a Herodes e trouxeram ele também a Pôncio Pilatos, que era o governador da Galileia. E somente dos 3 que foram crucificados, somente Jesus estava com aquela coroa. Pilatos mandou fazer uma placa, em latim, grego e hebraico, dizendo: Este é o Rei dos Judeus. E vestiram-lhe Jesus de uma capa avermelhada, arroxeada, que eram capas que eram colocadas sobre reis, e deram-lhe uma cana como se fosse um cetro, quando o rei está no seu trono. Lembramos do rei Assuero, né? Quando alguém queria chegar até ele, ele deveria estender o cetro, senão aquela pessoa seria condenada à morte. E, olhando o contexto bíblico aqui, a razão porque toda a corte romana, os soldados, teceram aquela coroa de espinhos a Jesus, foi para escarnecer dele, para zombar, para ridicularizar Jesus diante de todos. Eles diziam assim: Jesus é um rei falso. O nosso verdadeiro rei é César. É César. É ele que é o rei dominador de todo o Império Romano. E o salve era dado somente a César, mas naquela oportunidade, toda a corte romana presente ajoelharam-se e gritavam: Salve, Rei dos Judeus! Zombavam, escarneciam, tomaram a cana e começaram a bater em Jesus. Teceram a coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça e batiam, esbofeteavam, zombavam, escarneciam. Depois desse ato, retiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Mas por qual razão Jesus foi coroado com espinhos? Foi humilhação, zombaria, pastor. Ela carrega uma mensagem espiritual profunda. Quando você olha para a coroa de espinhos, você vê o quê? Lendo as Escrituras.
Somente dor e zombaria era o que eles queriam fazer. Mas aqueles soldados, naquela ocasião, não sabiam que eles estavam cumprindo um ato profético no reino espiritual. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Uma certa ocasião, acho que foi o ano retrasado, no Dia dos Pais, a Cássia e o Marco Aurélio não prestaram atenção, mas eles fizeram um ato profético, levaram na brincadeira. Pela manhã, no domingo, Dia dos Pais, levaram os meus 2 netos para mim. E me deram eles como filhos. Não sabendo eles que o que eles fizeram, eles entregaram eles a mim como filhos, não como netos. Igual quando José vai levar o Manassés e Efraim. Jacó fala, não, agora eles não são seus filhos, não. Agora eles são meus. Eles fazem parte das 12 tribos agora. São meus filhos. Um ato profético. Tanto que quando eu me refiro aos 2 meninos, eu não chamo eles de netos. Fica netinho, não. Eu chamo eles de filhos. Filhos. Não sei por qual razão, Deus o sabe. E interessante que lá em Lucas, só Lucas menciona isso. Quando Herodes estava presente ali na festa da Páscoa também, e havia uma contenda entre ele e Pôncio Pilatos, eles estavam brigados. Mas naquela ocasião, por causa de Jesus, até fizeram as pazes entre eles, a inimizade que existia. Mas quando Jesus é levado a Herodes, Herodes queria ouvir alguma coisa, pensava que era ele o novo João Batista, mas Jesus não falou nada. Herodes pega e faz outro ato profético. Manda vestir Jesus Cristo de uma capa resplandecente. Herodes manda colocar uma túnica resplandecente. Eu não sei se os irmãos já observaram, nesses filmes épicos, quando se tratava fazia os personagens dos imperadores romanos, eles eram vestidos de uma roupa brilhosa, prateada, resplandecente, e com uma capa de escarlate. O imperador era dessa forma, ali na minissérie, no filme que fosse, era dessa forma. E eu me lembrando, aí aquela capa, quando Herodes coloca, ela tem um significado também. A capa, a túnica resplandecente, era algo que era vestido para um conquistador, alguém que veio de uma batalha e venceu. Quando os generais romanos venciam as suas batalhas e retornavam para a capital Roma, lá para a cidade de Roma, eles faziam aquela procissão e o general se vestia daquela capa resplandecente, daquela túnica resplandecente e de escarlate, como um grande conquistador, um grande vitorioso. Mas por que vestiram a Jesus Cristo? Lá em Lucas 23:11 está relatado isto. Aí Jesus, sendo questionado por Pôncio Pilatos, lá no capítulo 18 de João, ele chega para Herodes e para Pôncio Pilatos e fala assim, olha, o meu reino não é deste mundo. Herodes pergunta se ele era rei. Jesus vai falar assim, não, para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino, se fosse deste mundo, os meus servos batalhariam por mim. Jesus fala para Pôncio Pilatos. E então o que Jesus veio fazer, irmão? Sendo coroado com uma coroa de espinhos. Lá em Apocalipse 19:8, vou ler lá para os irmãos, confirmando que a roupa resplandecente fala de um conquistador. Aí lá nós temos uma passagem de Jesus vindo para dominar este mundo. Apocalipse 19 lá, quando Jesus vai voltar ao vivo e a cores, que todo o olho o verá.
Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O grande conquistador chegando para dominar e reinar. Jesus. Linho fino e resplandecente. Mas Jesus, como conquistador, ele como que era, meus queridos irmãos? Lucas 4,18 fala como Jesus veio como conquistador. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha o que Jesus veio fazer. O tipo de conquista. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, como grande conquistador, ele prega o evangelho a multidões. Jesus curou a samaritana, que estava à beira daquele poço. Jesus curou Zaqueu, contrito de coração, pessoas contritas de coração. Jesus trouxe liberdade ao povo de Sicar, que era um povo que não aceitava os judeus. Jesus foi lá e pôs em liberdade aquela cidade todinha. Jesus traz visão para Bartimeu. Jesus traz visão para o cego de nascença. Jesus liberta da opressão o gadareno. Jesus liberta da opressão o lunático. Veja as conquistas de Jesus. Nós vamos ler os 4 evangelhos. Vamos ver a conquista de Jesus. O que ele veio fazer. Jesus veio, segundo 1 Pedro 3,18, era o justo pelo injusto. O justo pelo injusto. Irmãos, no Antigo Testamento, existia um costume dos reis fazerem o seguinte. Quando em uma batalha, o exército vencedor, o rei daquele reino, tomava a coroa do rei derrotado. Aí você vai ver lá escrito em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 30. Põe aí para nós, 2 Samuel 12, 30. Está lá em 1 Crônicas 21 e 2 também. Davi numa batalha contra os amonitas. Olha o que Davi faz. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, 34 quilos de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Davi vence os amonitas. A coroa fala de domínio, de autoridade. Agora quem dominava sobre aquele território e sobre aquele povo agora era Davi. Davi agora pega a coroa do rei amonita e coloca sobre a sua cabeça. 25 milhões de reais em cima da cabeça, irmão Daniel. Davi agora fala assim, declara: eu agora é que comando, eu agora é que domino. Os amonitas estão sobre o meu domínio, é eu quem mando. A coroa fala de autoridade conquistada. Vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 8, versículos 4 a 6. Veja como era o homem. 8, 4. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizestes do que os anjos. Agora veja o que Deus faz com o homem. E de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio, depois de ser coroado, sobre as obras da tua mão. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Símbolo
da coroa, domínio, autoridade. Mas o que o homem faz, irmãos? Deus deu isso para Adão, lá no Éden. Adão, todo animal, toda criatura, você colocará o nome e estará sobre o seu domínio. Mas o homem peca, desobedecendo a ordem divina. Comeram do fruto da ciência do bem e do mal. E com o pecado do homem, a queda do homem, trouxeram problemas para a natureza. Até aquele momento, antes da queda do homem, a terra não produzia cardos e espinhos. Você sabe qual que é um dos símbolos do pecado? O espinho. Por causa do pecado veio a maldição. E agora a terra produz cardos e espinhos. Arranque, se você tem um pasto, arranque o pasto ali, só mande a grade. Não vai nascer pasto. Quando você vê, vai nascer lá timbete. Tem um que chama benzinho, parece a cabeça de um boi, um espinho. Mata pasto. Juá. Aquele outro que você gosta muito de fazer um chá dele, você até mandou para mim, do branco lá, como que é? Aça-peixe. Vai nascer só erva daninha, irmãos. Só cardo. Só cardo. E lá em Lamentações, Jeremias vai falar assim, Lamentações 5,16. Põe aí para nós, por gentileza. O homem que foi coroado de honra, agora viu lá o que fala, o escritor Abir fala, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós. Por que caiu a coroa? A coroa? Porque pecamos. O homem perde a coroa. O homem perde o domínio. O homem perde a autoridade. Por quê? Porque pecou. Por causa do homem, a terra agora é maldita. Por causa do homem, agora o homem morre. O homem morre. E agora, o homem perde a coroa. Aí 1 João 5,19, o escritor sagrado vai falar assim, como que fica o mundo agora? O mundo jaz no maligno. Agora não é o homem que domina. Agora não é o homem que governa. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz denota domínio, sujeição. Ou seja, o mundo está sob o domínio do maligno. Que é isso, pastor David? Não? Olha as notícias sobre essa pouca vergonha aí do INSS, aonde estão roubando os aposentados e pensionistas. Quem que está por detrás? As maiores autoridades, na esfera política, no judiciário, gente de tudo quanto é meio corrupto, iníquo, perverso. Aí você olha para essa nojeira aí desse Banco Master também, um punhado de gente envolvido. E até pessoas que vocês achavam que eram pessoas de bem, estão lá, atolados. Aí você olha para a sociedade humana, não estou falando de Brasil não, irmãos. A coisa está feia para todas as nações. Todas as nações. Isso é a humanidade. Está sob o domínio do pecado. É uma sociedade pervertida.
promíscua, pecaminosa. Você vê, olha, conversa, você vai ver corrupção em várias áreas. Aí o mundo não está no maligno, não. O sistema é dele. É ele que governa. 2 Coríntios 4,4 fala assim, que o Deus deste século cegou o entendimento. Efésios, Paulo vai falar assim, ó, o príncipe da potestade do ar. Paulo vai dizer lá em Colossenses que eu e você antes estávamos debaixo das suas mãos. Mas Cristo, como grande conquistador, veio e mudou a situação. Jesus não veio batalhar com arco, flecha, lança, escudo, grandes exércitos, não. Ele veio com única só coisa, o poder do Evangelho. Romanos 1,16, Paulo fala, porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus veio pregando, anunciando o Evangelho para mudar. E Jesus não olhou para toda uma nação, não. Jesus começou com pessoas. Jesus não começou com 300, 500, 1.000, 10.000, não. Jesus começou com 12 homens. 12 homens. Por 3 anos e meio, os preparou. Então a guerra foi travada, né, irmãos? Lá em Gênesis 3,15, Deus fala, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, a semente da serpente contra a semente da mulher. Profeticamente, Jesus Cristo, a semente da mulher. Aí tem a semente da serpente aí, lá em João 8,44, fala sobre os filhos do diabo. Jesus falou, foi para religiosos isso aí, irmãos. Chamando uma classe aí de filhos do diabo. Olha lá, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quem não quer Jesus, quem não aceita o Evangelho, a Bíblia o trata como filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo. O pecado agora está reinando, irmãos, juntamente com a morte. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 14. Romanos 5, 12 e 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por causa de Adão, e pelo pecado, o que veio de carona? A morte. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. 18 ao 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, o pecado está reinando aonde? Na morte.
Agora quem reina é Ele, nesse mundo caído. O pecado reinou na morte. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, os símbolos, irmãos, aprende aqui nesta noite. Qual que é o símbolo deste mundo caído, irmãos? Desse mundo de maldição e condenado? Os espinhos. Quando o homem cai, qual foi a consequência? A terra lhe produzirá cardos e espinhos. O espinho se tornou o símbolo visível da maldição da queda do pecado, que passou a governar a criação, ou seja, ele passou a exercer domínio. Todo domínio carrega uma autoridade, ou seja, uma coroa. Presta atenção, todo domínio carrega uma autoridade, uma coroa. Aí tem uma parábola, eu estava estudando, irmãos, e tem uma parábola lá no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 7 em diante, quando Gideão não quis reinar sobre Israel. Aí teve um dos filhos de Gideão, mandou matar todos os outros, mas um conseguiu escapar, Jotão. Aí Jotão lança uma parábola, a parábola das árvores, não sei se os irmãos se lembram dela, que eles queriam que a figueira reinasse. A figueira não quis, pastor Marcos. Eles queriam que a oliveira reinasse, a oliveira não quis. Eles queriam que a videira reinasse, a videira não quis. Aí sabe para quem sobrou? Aí veio o espinheiro e falou assim: vinde e ficai debaixo da minha sombra. Onde que espinheiro tem sombra, irmão Joel? É uma parábola que serve para ilustrar como que nós estamos vivendo. Nós não temos figueira, nós não temos videira e nem oliveira. Quem reina aí neste mundo aí, sabe quem é? O espinheiro. Quem que está por detrás? Satanás. Agora cabe a nós, a igreja, o agente visível de Deus aqui nesta terra, como Jesus fez, e conquistando as batalhas. Pessoa por pessoa, família por família, coração por coração, mente por mente. Bom, quando os soldados colocam a coroa de espinhos sobre Jesus, aos olhos humanos aquilo era zombaria, né? Mas no mundo espiritual era outra coisa. O que quis fazer aquele ato, irmãos? Quando os soldados vêm e colocam a coroa de espinhos sobre Jesus, Jesus está dizendo assim: agora Jesus, a quem foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, eu me declaro agora dominador deste reino que estava sobre a posse e o domínio do pecado. Agora eu tomo a coroa de espinhos, símbolo do pecado, e agora eu a coloco sobre a minha cabeça e digo: eu venci, eu conquistei. Agora vocês hoje já não estão mais debaixo do domínio e da maldição do pecado, porque eu tomei, eu venci o pecado lá na cruz do Calvário. Jesus fez como Davi, irmãos, após a conquista. Os judeus, os romanos acharam que era zombaria, mas Jesus estava tomando o reino do pecado, que estava sobre o domínio do pecado, e agora estava colocando sobre a sua cabeça. Agora quem governa, agora quem comanda, agora quem domina, sou eu, o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Aquele que vive para todo sempre e eternamente. Cristo assume sobre a sua própria cabeça o sinal do pecado, não porque foi vencido por ele, mas porque estava vencendo lá na cruz. Veja que Jesus lá na cruz está com a coroa. Eles tiraram, sabe o quê? A túnica resplandecente, eles retiraram a capa escarlate, mas eles esqueceram do principal, pastor, que era a coroa, era o que Jesus queria. Jesus, esses 3 anos e meio, irmãos, ele veio somente para isso, para ser coroado com aquela coroa, para ele nos tirar da maldição e do domínio do pecado. Ah, pastor Dei, mas nós pecamos, mas nós dobramos o joelho e falamos assim: Senhor, eu fiz isso, mas nos perdoe em nome de Jesus, e nós somos perdoados, nós não estamos mais sob o domínio. Hoje eu e você temos os nossos nomes escritos. Nós não somos mais condenados. Fomos justificados. Fomos perdoados. Fomos comprados. Porque Ele venceu. Ele foi coroado. Aquela coroa, irmãos, para os romanos era de zombaria, mas para mim e para você é uma coroa de alegria, é uma coroa de salvação, é uma coroa de glória, é uma coroa de honra, é uma coroa de vitória. Jesus fez isso por mim e por você. O que parecia humilhação era, na verdade, declaração de vitória. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós vencemos porque Cristo venceu, irmãos, com aquela coroa de espinhos. Humilhação para o mundo, mas para mim e para você, salvação eterna, redenção, resgate, remissão. O que parecia fraqueza era autoridade sendo transferida. O inimigo achou, irmãos, que havia vencido. Aí eu fui lendo, estudando, lembrei do que Paulo falou, pastor Marcos. Paulo fala assim: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando eles olham para Jesus, preso, zombaram, escarneceram, bateram, humilharam, crucificaram no madeiro, passaram zombando e pensaram: coitado, ajudou a muitos, não consegue ajudar, é um homem fraco. Não, não, Jesus estava no seu momento mais forte. Tanto que ele dá o brado de vitória: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ninguém mata a Deus, irmãos. Não tem como matar a Deus. Jesus chega e fala assim: eu entrego, ou seja, eu dou a minha vida em favor da sua. Eu dou a minha vida em seu favor. Jesus sofreu, como descreve lá em Isaías 53, irmãos. Mas ele venceu. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Versículos 13 e 14. O qual, veja bem, Jesus sendo coroado com a coroa de espinhos, o qual nos tirou da potestade das trevas. Aonde que eu e você estava? Irmão, eu estava perdido, né, irmão Clementino? Nós estávamos cegos, perdidos, caminhando a passos largos para o inferno, condenados. Estávamos na mão do diabo, mas Jesus, com a coroa de espinhos, ele nos tira da potestade das trevas, da autoridade das trevas. Agora ele fala com a coroa: não, agora é meu,
Agora eles me pertencem. Eu venci. Sou eu o dominador. Agora eles submeterão a mim. Serão submissos a mim, não mais ao pecado. Ao carregar a coroa de espinhos, ele mostrava que a maldição não governava mais, mas agora estava submetida a ele. Nos tirou do domínio do inimigo e se fez maldito por nós. Para finalizar, meu tempo já está indo. Muita gente vive debaixo dessa coroa. Culpas antigas, ciclos repetidos, vergonha constantes, sensação de condenação, como se o pecado ainda tivesse autoridade sobre a sua própria vida. Mas a Bíblia é clara, a coroa foi tomada, a autoridade mudou de lugar, a cruz não é um improviso, cada detalhe comunica a redenção. Ao receber a coroa, Jesus assume sobre si a maldição do pecado humano e nos concede a redenção, o privilégio. Agora somos filhos, somos co-herdeiros de Deus, somos salvos, fomos justificados, fomos libertos, nos tirou da potestades das trevas. Hoje a bênção de Deus cai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje nós temos um Pai protetor, um refúgio forte, um socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos cobre com as suas penas, estamos debaixo da sua sombra. Hoje nós temos a bênção total desse Jesus que foi coroado com espinhos, que hoje reina e governa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja na face da terra. Então agora eu faço a mesma pergunta do começo. Quando você olha agora para a cruz de Cristo, a coroa de espinhos, o que você vê? Um homem moribundo? Um homem fraco? Não, eu vejo aquele que venceu e vive para todo sempre. Eu vejo aquele que reina e nunca deixou o trono. Está à destra de Deus Pai, intercede por mim e por você. Não esqueça, Cristo venceu, Cristo foi coroado por mim e por você. E Ele te ama. Ele te ama. Que Deus em Cristo os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações. Aqui agradeço ao nosso pastor pela oportunidade e devolvo a direção. Aleluia, o nosso Deus